Eu sou Bianca, sou enfermeira, professora do curso técnico em enfermagem da ETEC Paulino Botelho, e a convite da CIPA da ETEC, nós viemos aqui conversar sobre um tema tão atual, tão relevante e que necessita, de constantes discussões, reflexões e informações. Nós estamos hoje vivenciando um momento de muitas mudanças, muitos questionamentos, adaptações, transformações, e que exigiu muita cautela, muito cuidado, muita coragem, e novas estratégias. Precisamos replanejar as nossas ações para lidar com o desafio que estamos encarando todos os dias. Para isso, surgiu o tema Cuidados Básicos no contexto da pandemia, na Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Para começar nossa conversa, é necessário compreender o que a gente está vivendo. Que contexto é esse? O que é o coronavírus? Quais são as mudanças? O que aconteceu? Vamos compreender um pouquinho desse tema tão importante. Os coronavírus, eles são uma família de vírus que já existia no mundo. Ele foi isolado pela primeira vez em 1937 e em 65 foi denominado o coronavírus. Por quê? Se olhasse no microscópio, o seu perfil parecia o de uma coroa, daí então o nome coronavírus. Em dezembro de 2019, na China, surgiu aí uma doença misteriosa, uma doença respiratória, que até então ninguém tinha informação a respeito, era tudo novo, e quando foram ver, era um vírus que sofreu mutação, surgindo então o novo coronavírus. É um momento de muitos questionamentos, inicialmente poucas respostas, não sabiam muito acerca da doença, forma de transmissão, de tratamento, e aos poucos essa doença ela foi sendo compreendida. Detectaram que a transmissibilidade, então a transmissão desse vírus era de forma rápida e muito potente. Trouxe um transtorno, grandes repercussões para os sistemas de saúde. Aos poucos, essa doença ela foi se disseminando pelo mundo, caracterizando então uma pandemia. Agora a gente pode perguntar, quais são as apresentações da Covid? Então, o que essa Covid-19 ela traz para o ser humano? Quais são os sintomas? Como ela se manifesta? Ela pode ser tanto assintomática, então sem sintoma nenhum, ou ela pode ser até quadros mais graves, os assintomáticos, ou que a gente chama de oligossintomáticos, que são aqueles que têm poucos sintomas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, corresponde a 80% dos casos. Já aqueles que necessitam de um atendimento hospitalar devido a dificuldades respiratórias, corresponde a 20%, dentre os quais 5% podem precisar de um suporte ventilatório, ou seja, respirar com o auxílio de uma máquina. Então, como a gente já percebeu, os sintomas podem ser desde um resfriado comum até mesmo uma síndrome gripal e chegando até casos de pneumonias severas. Quais são os sintomas já detectados e que são mais comuns no caso da Covid? Tosse, febre, coriza, dor de garganta, perda de olfato e alteração do paladar, distúrbios gastrointestinais, como náuseas, vômitos e diarreias, cansaço e diminuição do apetite e falta de ar. São os sintomas mais comuns e que geram um alerta para a população. Nesses casos, deve-se procurar um sistema de saúde para um melhor diagnóstico. Como que esse vírus ele transmite entre as pessoas, já que foi detectado que é de pessoa a pessoa? Como que se dá a transmissão desse vírus? É um fator muito importante para a gente saber como se prevenir.
né? A transmissão ela pode ser por meio de toque, de aperto de mão com pessoas contaminadas, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e até mesmo por objetos ou superfícies contaminadas. E aí, por exemplo, celulares, mesas, talheres, brinquedos, teclado de computador, entre outros. Alguns estudos mostram que, de acordo com o material que compõe essa superfície, o vírus resiste por tempos diferentes. Como vocês podem ver, ele pode ir desde 48 horas, ou seja, 2 dias, como é o caso do aço, e chegar até 5 dias, como o metal, o papel, o plástico, o silicone. Por isso, a higienização dessas superfícies, desses objetos, é fundamental, devido à persistência do vírus nesses locais. Diante disso tudo, o mais importante é a conscientização da população. Uma vez que a população compreende o porquê das medidas de prevenção, o porquê dessas ações, é muito mais fácil de se aderir. Primeiramente, a gente precisa compreender o risco que a gente corre e compreender o nosso papel, a nossa responsabilidade social. A partir disso, a primeira ferramenta e uma das mais importantes e que já existe há muito tempo, tão simples, barata e fácil, é a higienização das mãos. A higienização das mãos sempre foi uma importante ferramenta contra infecções e hoje não tem sido diferente. Com água e sabão, gerando atrito entre as mãos, ou com álcool em gel 70%. A frequência da higienização, nesse momento, deve aumentar, principalmente quando estamos em locais públicos, como trabalho, comércio, ou até mesmo quando tivermos contato com superfícies potencialmente contaminadas. Quando for tossir ou espirrar, nunca cubra com a sua mão. Utilize a parte interna do cotovelo com o braço flexionado ou um papel descartável para cobrir boca e nariz. Lembrando que você não deve levar a sua mão em boca, olhos e nariz sem estar higienizada. Combinado? Tome cuidado, porque essa via é muito fácil a contaminação e o vírus entra no seu organismo. Mantenha a distância mínima de 1,5 metro com outras pessoas. Evite aglomerações. Isso facilita a prevenção da doença. Seja simpático, mas evite contato nesse momento. Beijos, abraços e aperto de mão, por enquanto, não podem. Higienize o seu celular, os seus pertences pessoais, não compartilhe com outras pessoas. Mantenha sempre os ambientes limpos e bem ventilados. Evite sair de casa se não tiver necessidade. Cuide de você e das pessoas que estão à sua volta, principalmente se essas pessoas fizerem parte do grupo de risco. Elas estão mais suscetíveis à infecção e as complicações podem ser maiores. Se você tiver alguma dúvida, procure um serviço de saúde. Procure autoridades sanitárias, fontes confiáveis de informação. Fuja das fake news. Elas podem deixar você ainda mais confuso e informações falsas complicam a questão da pandemia. Não esqueça sua máscara. É proibido entrar nos lugares hoje sem o uso da máscara, lembrando que ela é uma barreira física contra a saída de gotículas potencialmente contaminadas. As nossas ações hoje fazem toda a diferença para o fim dessa pandemia. Faça a sua parte, siga as orientações, que em breve nós estaremos comemorando juntos novamente, com um abraço bem forte. Muito obrigada pela sua participação.